Aqui vai para você um resumo do que significa coping e grieving. Pois é, coping significa estratégias que usamos para enfrentar o estresse em situações adversas, enquanto o grieving é o processo de luto diante de perdas significativas. Estes dois estão profundamente ligados, de forma que nós, seres humanos, buscamos equilibrar o emocional e adaptar-se às situações de desafio. Mas o que significa, na literalidade, coping, o sistema de coping? A definição é clara como coping é enfrentamento e corresponde às estratégias cognitivas comportamentais que usamos para lidar com situações estressantes ou dolorosas e perturbadoras. A função do coping é reduzir o impacto do estresse, preservar nossa vida num bem-estar psicológico e manter o funcionamento social equilibrado. Os tipos principais de coping eu poderia classificar como o focado no problema, pois busca resolver ou modificar as situações. A exemplo disso, eu diria planejar, buscar soluções para as dificuldades. Focado na emoção, procura regular sentimentos diante de uma situação. A exemplo, eu vou meditar, eu vou procurar apoio social. O modo evitativo tenta fugir ou negar a situação, o que pode ser útil em curto prazo, mas prejudicial se assim utilizar-se prolongadamente. A importância dessas estratégias que são saudáveis para fortalecer a resiliência, enquanto estratégias disfuncionais podem aumentar o sofrimento. Dentro das estratégias saudáveis, o coping traz fortalecimento. O processo de grieving, ou chamamos de luto, não necessariamente o luto em precisão de alguém que se perdeu, mas um luto vivido por uma tristeza, por um trauma vivido, nós classificamos como o processo emocional e psicológico que ocorre após uma perda significativa. Geralmente, entendemos a princípio quando nós perdemos um ente querido, mas existem diversos fatores que podem trabalhar esse conceito. Etapas clássicas do modelo Kubler-Ross diria que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Tudo isso se apega ao ser humano. A função do luto permite que a pessoa reorganiza a sua vida emocional, reconhece as perdas e encontra novos significados, pois, passado o trauma, as pessoas tendem a buscar este conceito para a vida. Variações, ou seja, nem todos passam pela mesma etapa, de forma linear. O processo é de maneira individual e culturalmente, às vezes, influenciado. E o ambiente que a pessoa está define como a pessoa vai viver o padrão e terá novas tomadas de decisão. A relação entre o coping e o grieving classifico aqui como o luto de uma situação de estresse extremo, e o coping é um mecanismo que utilizamos para atravessá-lo. A exemplo prático, uma pessoa pode usar o coping focado na emoção, buscar apoio em amigos, espiritualidades para lidar com a dor ou a perda. Outra pode usar o coping focado no problema para organizar questões práticas após exatamente a perda de um ente querido ou de um trauma vivido.
Nós, seres humanos, utilizamos o coping e o grieving, pois revela nossa capacidade de se adaptar a este mundo e mostrar como buscamos verdadeiros sentidos para equilibrar-se diante da inevitabilidade perda, que são constante. Para fechar este comentário, eu diria, numa compreensão redundante, o coping é como enfrentamos e o grieving é o que enfrentamos. Quando a perda nos atinge, juntos, eles revelam nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, nossa força, a habilidade de transformar a dor em aprendizado e reconstrução.